Você acredita que seja possível sair do zero e conquistar R$ 100.000, mesmo sem ganhar um salário alto? Para muita gente, esse valor parece distante. Algo reservado apenas para empresários, herdeiros ou pessoas que já nasceram em vantagem. Mas isso não é verdade. A realidade é que milhares de pessoas comuns conseguem construir patrimônio todos os anos. E elas não fazem isso por sorte. Fazem porque seguem princípios simples com disciplina e constância. Quando alguém ouve R$ 100.000, pensa apenas no número. Mas esse valor representa muito mais do que dinheiro. Representa segurança. Representa tranquilidade. Representa oportunidades. Representa liberdade de escolha. É o momento em que você deixa de viver apenas pagando contas e começa a construir futuro. Agora eu quero te fazer uma pergunta simples, mas extremamente poderosa. Se você perdesse o seu emprego hoje, por quanto tempo conseguiria se manter com as suas economias? Pare por alguns segundos e pense nisso com sinceridade. Sem romantizar. Sem achar. Com números reais. Seriam dias? Semanas? Alguns meses? Ou você já tem uma segurança que te sustentaria por anos? Essa pergunta é desconfortável para muita gente. E justamente por isso, ela é tão importante. Porque ela revela o seu verdadeiro nível de segurança financeira. Se você consegue ou não mandar o seu chefe ir se danar se ele te tratar mal. Muitas pessoas trabalham anos, às vezes décadas, mas estão sempre a um imprevisto de distância do caos financeiro. Perdem o emprego e entram em desespero. Surge uma emergência e precisam fazer dívida. A renda para, e tudo desmorona. Isso acontece porque falta uma base sólida. E essa base começa com algo essencial: reserva financeira e independência progressiva. Se hoje sua resposta foi não conseguiria me manter nem por um mês, isso não é motivo para desânimo. É um alerta. E alertas são oportunidades de mudança. Agora, se você conseguiria se manter por 3, 6 ou até 12 meses, isso já mostra que você está construindo algo muito importante: liberdade. Porque dinheiro guardado não serve só para emergências. Ele compra tempo. E tempo é uma das coisas mais valiosas que existem. Tempo para pensar melhor. Tempo para escolher oportunidades. Tempo para não aceitar qualquer situação por desespero. Agora imagine 2 cenários. No primeiro, você depende totalmente do próximo salário. No segundo, você tem uma reserva que sustenta você por meses. Em qual desses cenários você tem mais poder de decisão? Em qual você negocia melhor? Em qual você dorme mais tranquilo? Em qual você consegue pensar no futuro com clareza? É óbvio que é a segunda opção. É por isso que acumular dinheiro não é só sobre riqueza. É sobre controle da própria vida. E é exatamente aqui que o objetivo dos R$ 100.000 começa a fazer ainda mais sentido. Porque esse valor pode representar um divisor de águas. Dependendo do seu padrão de vida, pode significar meses, ou até anos, de segurança financeira. E isso muda tudo. Então, use essa pergunta como um termômetro da sua realidade atual. E mais importante, use como combustível. Se hoje a resposta não é a que você gostaria, tudo bem. Você já sabe o caminho. Organizar sua vida financeira. Aumentar sua renda. Investir com consistência. Usar o tempo a seu favor. E seguir um plano. Porque o objetivo não é apenas acumular dinheiro. É construir uma vida onde você tem escolhas. E tudo isso começa com uma pergunta simples. Se você parasse hoje, por quanto tempo conseguiria se sustentar? E é a partir dessa pergunta que nós partimos para nossa jornada em busca da liberdade financeira. Bem, já sabemos aonde queremos chegar. E para começar a nossa jornada, precisamos saber de onde você está partindo. De acordo com o Serasa, os dados do principal indicador de inadimplência no país apontam crescimento recorde no volume de inadimplentes em março. Com mais de 82 milhões de negativados, o mês se tornou com o maior número de inadimplentes em toda a série histórica, após 15 meses consecutivos de alta. Os brasileiros com idades entre 41 e 60 anos representam a maior fatia da população com nome restrito, com quase 36%. Na sequência estão a faixa etária de 26 a 40 anos, 33%, acima de 60 anos quase 20%, e os jovens entre 18 e 25 anos, 11%. Ou seja, se você está endividado, isso vai afetar as suas decisões. Você não tem a liberdade de poder sair do seu serviço quando seu chefe te humilha.
Tem que aceitar calado, para não ser demitido e ir pra rua sem dinheiro. Se o gás acaba. Se o celular quebra, e você tem que pedir dinheiro emprestado para um parente, para comprar outro. Ou vai ter que usar o limite do cheque especial, que os juros é um absurdo de alto. Ou ainda tem gente que inventa de pedir dinheiro pra agiota. Aí ferrou de vez. Você tá percebendo quão ruim e difícil é essa situação toda? Parando pra pensar. Não vale a pena dar uma chance para a ideia de começar a seguir o plano, sair dessa vida estressante de humilhação, de dívidas e a construir o seu futuro hoje? Então abra sua mente para o que vou te falar. Era uma vez um homem comum, daqueles que passam despercebidos no meio da multidão. Ele tinha um emprego simples, contas acumuladas e uma rotina que já não fazia mais sentido. Com o tempo, as dívidas começaram a crescer. Primeiro pequenas, depois maiores, até se tornarem um peso constante. As ligações de cobrança viraram rotina. O dinheiro nunca dava. E a pressão só aumentava. Até que um dia, o pior aconteceu. Ele perdeu o emprego. Sem renda, sem reserva e já endividado, a situação saiu completamente do controle. E como se não bastasse, sua esposa, cansada de toda aquela instabilidade, decidiu ir embora. Naquele momento, ele estava no fundo do poço. Sem dinheiro. Sem trabalho. Sem apoio. Sem direção. Por alguns dias, ele se entregou ao desespero. Pensou em desistir, se sentiu injustiçado, culpou a vida, o sistema, as circunstâncias. Mas chegou um momento em que algo mudou. Ele percebeu que, se continuasse esperando uma solução externa, nada iria acontecer. Ou ele fazia algo, ou continuaria naquela situação. Sem muitas opções, decidiu começar com o que tinha. E o que ele tinha era quase nada. Só a vontade plena de sair daquela situação aterrorizante. Com pouco dinheiro emprestado e muita vergonha engolida, ele comprou algumas balas e foi para a rua vender. No começo foi difícil. As pessoas ignoravam. Algumas recusavam. Outras nem olhavam para ele. Mas ele continuou. Dia após dia. Sol forte, chuva, cansaço, ele estava lá. Com o tempo, começou a entender melhor as pessoas. Aprendeu a conversar, a oferecer, a se posicionar. Descobriu quais produtos vendiam mais, quais horários eram melhores, quais lugares tinham mais movimento. O que era apenas uma tentativa desesperada começou a virar estratégia. As vendas aumentaram. Ele começou a guardar uma pequena parte do que ganhava. Reinvestia no negócio. Comprava mais produtos, melhorava a apresentação, aumentava a variedade. Meses depois, já não era apenas um vendedor improvisado. Era alguém com um pequeno negócio. Anos se passaram. Com disciplina, consistência e aprendizado, ele deu mais um passo. Parou de apenas revender e começou a produzir. Montou uma pequena produção caseira de balas. Envolveu familiares. Aumentou a capacidade. Começou a vender em maior escala. O que antes era uma sacola de doces na rua, virou uma pequena fábrica. E essa pequena fábrica continuou crescendo. Hoje, aquele homem que um dia não tinha nada, construiu um negócio sólido. Emprega pessoas. Sustenta sua família. E vive uma realidade completamente diferente daquela que um dia parecia sem saída. E o mais importante: nada começou grande. Tudo começou com uma decisão. A decisão de não aceitar o fundo do poço como destino final. Essa história não é só sobre dinheiro. É sobre atitude. Porque às vezes, tudo o que você precisa não é de uma grande oportunidade. É de coragem para começar pequeno, e não parar. Talvez você esteja numa situação parecida com o começo dessa história. Mas não desista. Eu sei que os primeiros 100 mil costumam ser os mais difíceis. Porque no início tudo depende do seu esforço, economizar, investir, manter consistência e resistir ao consumo imediato. Depois dessa fase, algo poderoso acontece. O dinheiro começa a render. Os juros compostos entram em ação. Seu patrimônio ganha velocidade. E existe uma ótima notícia. Você não precisa ganhar muito para começar. Não precisa acertar investimentos milagrosos. Não precisa correr riscos desnecessários. O caminho real para conquistar 100 mil reais é mais simples do que parece. Organização. Constância. Estratégia. Se você aplicar o que vai ouvir hoje, os 100 mil deixam de ser sonho e passam a ser uma questão de tempo. Tópico 1. Organize sua vida financeira.
Se você quer acumular patrimônio, precisa entender uma verdade simples. Ninguém constrói riqueza no caos financeiro. Muita gente acredita que o problema principal é ganhar pouco. Em alguns casos, isso pesa bastante. Mas na maioria das vezes, o maior problema é a falta de controle. Existem pessoas que ganham bem e vivem endividadas. E existem pessoas com renda menor que conseguem guardar dinheiro todos os meses. O primeiro passo é descobrir para onde seu dinheiro está indo. Durante os próximos 30 dias, anote tudo o que você gastar. Tudo mesmo. Aluguel, luz, água, internet, mercado. E também os pequenos gastos. Cafezinho, delivery, compras por impulso, assinaturas esquecidas, lanches. Muita gente se assusta quando faz isso pela primeira vez. Porque percebe que o dinheiro some em pequenas decisões repetidas todos os dias. Imagine gastar apenas R$ 20 por dia sem perceber. Parece pouco. Mas R$ 20 por dia são R$ 600 por mês. Em um ano, isso vira R$ 7.200. Dinheiro suficiente para investir, montar reserva e acelerar sua jornada. Depois de mapear seus gastos, crie um plano simples. Divida sua renda em 3 partes. 50% para necessidades. 30% para estilo de vida. 20% para investimentos. Se no início não conseguir exatamente isso, tudo bem. Adapte a sua realidade. O importante não é perfeição. É direção. Pergunte-se: estou pagando algo que não uso? Estou comprando por ansiedade? Estou gastando para impressionar os outros? Meu padrão de vida está acima da minha renda? Essas perguntas podem mudar sua vida financeira. Lembre-se: quem não controla pequenos valores nunca controlará grandes valores. Quando você organiza seu dinheiro, algo poderoso acontece. Começa a sobrar dinheiro. E quando sobra dinheiro com frequência, nasce a possibilidade real de investir todos os meses. Tópico 2. Aumente sua capacidade de aporte. Depois de organizar sua vida financeira, existe algo que define a velocidade da sua jornada rumo aos R$ 100.000. O valor que você consegue investir todos os meses. Economizar é importante. Mas cortar gastos tem limite. Chega um momento em que não há mais o que reduzir sem prejudicar sua qualidade de vida. Já aumentar renda muitas vezes não tem teto. Por isso, depois de organizar as finanças, o próximo passo é buscar formas de ganhar mais. Se você investe R$ 300 por mês, vai avançar. Mas se investe R$ 1.000 por mês, o caminho encurta drasticamente. Se investe R$ 2.000 por mês, encurta ainda mais. O aporte mensal muda tudo. Em vez de perguntar apenas onde cortar, pergunte: como posso ganhar mais? Hoje existem várias possibilidades. Freelancer. Serviços online. Vendas pela internet. Revenda de produtos. Trabalhos aos finais de semana. Aulas particulares. Edição de vídeo. Social media. Motorista por aplicativo. Entregas. Também vale olhar para sua principal fonte de renda. Talvez a forma mais rápida de ganhar mais esteja em crescer profissionalmente. Pergunte-se: posso pedir promoção? Posso me qualificar melhor? Estou no emprego certo? Existe empresa pagando melhor pela mesma função? Toda renda extra precisa ter destino. Se você ganhar mais e gastar mais, nada muda. Então decida antes. Sempre que sua renda subir, uma parte vai para investimentos. Troque a frase: não sobra dinheiro por como faço para criar mais dinheiro? Seu patrimônio cresce mais rápido quando sua renda cresce junto. Tópico 3. Invista do jeito certo. Agora chega o momento de fazer o dinheiro trabalhar por você. Muita gente guarda dinheiro parado na conta e acha que está evoluindo. Mas existe um inimigo silencioso: a inflação. Mesmo parado, o dinheiro perde valor com o tempo. Por isso, quem quer chegar aos 100 mil precisa investir do jeito certo. E investir certo não significa enriquecer rápido. Significa construir patrimônio com inteligência e constância. O primeiro passo é montar sua reserva de emergência. Ela serve para desemprego, problema de saúde, conserto urgente, imprevistos. Sem reserva, qualquer emergência destrói seus planos. Boas opções para começar costumam ser
Tesouro Selic. CDB com liquidez diária. Depois da reserva, pense em crescimento. Diversifique ao longo do tempo entre renda fixa, fundos imobiliários, ações, ETF. Cada um tem função diferente. Mas o maior segredo não está no produto. Está na constância. Muitas pessoas perdem anos procurando o investimento perfeito e ignoram o principal. Investir todo mês. Pessoa A investe todo mês durante anos. Pessoa B vive tentando acertar o melhor momento. Na maioria das vezes, a pessoa A vence. Porque patrimônio é construído mais com comportamento do que com genialidade. E aqui entram os juros compostos. Quando seus rendimentos também começam a render, cria-se um efeito bola de neve. No começo parece lento. Depois acelera. Lembre-se. Não é o aporte de hoje que muda sua vida. É a constância por anos. Tópico 4. Use o tempo como seu maior aliado. Existe um fator que muita gente subestima. Não é salário alto. Não é sorte. Não é investimento perfeito. É o tempo. O tempo potencializa aportes e multiplica os juros compostos. Muitas pessoas dizem: quando eu ganhar mais, eu começo. Quando sobrar dinheiro, eu começo. Quando melhorar minha vida, eu começo. O problema é que esse momento perfeito quase nunca chega. Enquanto a pessoa espera, os anos passam. Pense em duas pessoas. A primeira começa cedo investindo pouco. A segunda começa tarde investindo muito. Em muitos casos, quem começou cedo termina na frente. Porque teve algo que ninguém compra depois. Tempo. Cada mês investido importa. Cada ano conta. No começo, os resultados parecem pequenos. Mas você está construindo base. Depois, os rendimentos crescem e tudo acelera. Por isso, nunca subestime pequenos começos. Investir R$ 100 por mês hoje vale mais do que esperar 2 anos para investir 500. Quem espera a perfeição perde tempo. Quem começa imperfeito ganha experiência. Lembre-se. O melhor valor para começar não é R$ 1.000. É hoje. Tópico 5. Estratégia real para chegar aos 100 mil. Agora transforme tudo isso em plano. Porque metas só viram realidade quando viram execução. Escolha uma faixa de aporte mensal compatível com sua realidade. Plano conservador. R$ 300 a R$ 500 por mês. Plano moderado. R$ 700 a R$ 1.000 por mês. Plano acelerado. R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês ou mais. Independentemente do plano, existe uma regra poderosa. Invista primeiro. Gaste depois. Isso significa investir no dia em que receber. Se esperar sobrar no fim do mês, normalmente não sobra. Mas se investir antes, você aprende a viver com o restante. Revise sua estratégia todos os anos. Posso aumentar aportes? Minha renda cresceu? Posso cortar gastos? Estou reinvestindo rendimentos? Também entendo os marcos psicológicos da jornada. Os primeiros 10 mil trazem confiança. 30 mil mostram que funciona. 50 mil geram motivação. 100 mil representam transformação. Lembre-se. Os 100 mil não chegam de uma vez. Eles chegam depósito por depósito. Exemplos motivacionais de quem começou do zero. Silvio Santos começou como camelô nas ruas. Vendendo produtos simples, desenvolveu habilidade em vendas e comunicação. Mais tarde construiu o SBT, um dos maiores impérios empresariais do Brasil. Flávio Augusto da Silva nasceu no estado do Rio de Janeiro. Começou sua carreira profissional trabalhando no departamento de vendas de uma escola de idiomas. Flávio pegou um empréstimo e inaugurou a WiseApp, e com o passar dos anos, a WiseApp acabou se tornando uma das maiores escolas de idiomas do Brasil e referência no segmento. Geraldo Rufino, figura carismática, nascido em Minas Gerais, teve um começo de vida difícil. Começou a trabalhar com 8 anos, ensacando carvão em uma fábrica. Saiu de lá para virar catador de latinhas em um lixão. Após muitas dificuldades, fundou a JR Diesel, hoje a maior recicladora de veículos do Brasil. Oprah Winfrey nasceu em extrema pobreza. Enfrentou dificuldades, investiu em educação e se tornou uma das mulheres mais influentes do mundo. Howard Schultz cresceu em família humilde. Usou essa realidade como combustível e ajudou a transformar a Starbucks em marca global. O que todos eles têm em comum?
Não começaram ricos. Passaram por dificuldades. Desenvolveram habilidades. Foram consistentes. Não desistiram cedo demais. Isso também pode valer para você. Conclusão. Chegar aos 100 mil reais pode parecer distante hoje. Talvez você esteja endividado. Talvez ganhando pouco. Talvez sentindo que nunca sobra dinheiro. Mas quase todo o patrimônio começa invisível. Começa com uma planilha simples. Um gasto evitado. Um aporte pequeno. Uma renda extra. Uma decisão melhor repetida várias vezes. Foi isso que vimos hoje. Organizar a vida financeira. Aumentar renda. Investir certo. Usar o tempo como aliado. Seguir um plano simples com constância. Não existe fórmula mágica. Os 100 mil reais não surgem de sorte. Eles surgem de hábitos. Quando você conquista esse primeiro grande patrimônio, algo muda dentro de você. Você ganha segurança. Enxerga novas possibilidades. Sai do modo sobrevivência e entra no modo construção. Todo investidor começou pequeno. Toda carteira começou zerada. Todo patrimônio começou com o primeiro depósito. Então não espere o cenário perfeito. Comece com o valor que você pode. Comece com o conhecimento que você tem. Comece com a realidade que existe hoje. Porque o importante não é começar grande. O importante é começar agora. E com foco e disciplina, você alcança a sua liberdade financeira. E começa a fazer o dinheiro trabalhar por você. Aqui no canal Visão de Investidor, te ensino a alcançar a sua liberdade financeira e a investir como um profissional. Combinado? E chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Isso mostra a sua dedicação em melhorar e que você já está à frente da maioria. Se esse conteúdo te agregou de alguma forma, não deixe de curtir e se inscrever no canal, para que possamos ajudar mais gente a alcançar a liberdade financeira. Rumo aos 100 mil. Até o próximo vídeo.